Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, bem-vindos a este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, 4 de fevereiro, da quarta semana do Tempo Comum. E a primeira leitura é da Carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 18 ao 19, e depois pula por 21 a 24. E aqui nos lembra o autor da Carta aos Hebreus que, diferente do Antigo Testamento, aqueles que escutaram a voz de Deus no Horebe, que ficaram com medos, apavorados, contemplando um espetáculo, como diz aqui a leitura, dos trovões, dos relâmpagos, da montanha que fumegada, ficaram com medo, que é o Evangelho do domingo, e pediram a Moisés que lhes falasse, não Deus. E ficaram apavorados com medo. Imagina, que triste que é se a nossa relação com Deus é uma relação de medo. Uma coisa é o temor de Deus, ter medo de perder o amor de Deus, ter medo de ficar longe de Deus, da sua graça, do seu Espírito. Ter um temor. E como que eu perco o amor de Deus? Com o pecado. Então tenho medo de pecando, não de ser castigado, mas é que o pecado me afasta de Deus, do seu amor, da vida divina, da comunhão com Deus. E aí eu preciso de confessar-me para recuperar a comunhão, a alegria de ser um com Deus, viver a comunhão com Deus. Por isso nos lembra a carta aos Hebreus que nós nos aproximamos de um mistério muito maior. Do Monte de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão inscritos no céu, que é a figura da Eucaristia, figura de tudo aquilo que a gente vive. Ou seja, nós fomos convidados, sim, a ver também algo grandioso da parte de Deus, que Deus nos fala, nos comunica, age na nossa vida, mas não para nos causar medo, pavor. São Paulo vai dizer numa carta, Deus não nos deu um espírito para recairmos no temor, de medo, de pavor, de temor para recairmos, não, mas nos deu um espírito de filhos para podermos gritar, chamar a Deus de Pai, meu Pai, Abba, Pai. Por isso, se é verdade que temos contemplado coisas grandes, se a vida de Deus nos faz contemplar coisas maravilhosas, olha que eu posso amar, que aqueles medos, aqueles temores, já a morte não tem poder sobre mim, por isso não tenho mais medo se não sou amado, não sou querido, não. Tenho o amor de Deus em mim que pode me fazer amar até o inimigo, carregar a cruz de cada dia, perdoar ao outro, viver de uma forma como se fosse um ressuscitado, manifestar em mim a obra da santidade. Então, contemplo coisas grandes, mas não para recair no medo, mas no amor. Eu espero que de verdade saiamos do medo do castigo, medo Sim, claro que o medo do inferno ajudou tantos santos a de verdade fugir do pecado para buscar a vida de Deus. Mas não pode ser a motivação, o medo apenas do inferno, mas o contrário, o amor de Deus, o carinho de Deus. Porque Deus se manifestou na nossa vida em Cristo, não para termos medo, mas para nos aproximarmos, para nos fazermos familiares dos seus íntimos, desfrutar da intimidade de Deus. E espero que de verdade participemos sem medos dessa intimidade de Deus na nossa vida, seja celebrando a Eucaristia, seja o que for, para de verdade desfrutar da familiaridade com Deus. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, do versículo 7 ao 13. Jesus envia os seus discípulos 2 a 2 em missão. E lhe deu recomendação que não levasse nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro. Mandou que andassem, aqui dirá o Evangelho, sem sandálias. Em outro Evangelho vai dizer que apenas com uma sandália, não duas.
E Jesus disse ainda, quando entrares numa casa, ficarei até lá até a vossa partida, etc. Ou seja, aqui Jesus lhes envia com poder para, de verdade, anunciar o Evangelho. É verdade que ainda não é o anúncio pós-pascal da vitória sobre a morte. Ainda os discípulos vão ter que passar pela paixão para começar a anunciar Cristo e a vitória de Cristo sobre a morte, a sua ressurreição. Aqui, talvez os discípulos, Jesus os enviou para o quê? Para anunciar o reino dos céus. De que com Cristo vem o reino dos céus. O reino dos céus, talvez na cabeça de muitos, era ainda a restauração da realeza de Davi, não sei, né, de expulsar os romanos, eu não sei o que eles tinham na cabeça. Mas estavam ainda anunciando as promessas messiânicas, né, de que o Senhor faria todos nós participarmos do reino dos céus. Então, talvez o anúncio ainda dos discípulos é sobre o reino. Porém, os discípulos atuavam com o poder, com a força de Deus. Expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, ungindo-os com óleos. Tanto que os discípulos, quando voltam da missão, que é o que escutaremos depois, querem escutar como foi a missão. Terá um evangelho que vai dizer, olha, até os espíritos se nos submetem. E Jesus terá que dizer aos discípulos, olha, não fiquem tão alegres, tão contentes que os demônios se vos submetem. Eu vi Satanás cair do céu. O que deveria encher o vosso coração de alegria é que o nome de vocês está inscritos no céu. Por isso espero que, de verdade, a nossa alegria, nós somos testemunhos enviados ao mundo pelo batismo para ser testemunhos da verdade de que a morte foi vencida, que Deus ama o mundo, que Deus até pode fazer milagres como um sinal para ajudar a humanidade a acreditar em Cristo. Mas o fundamental é termos inscrito o nosso nome no livro do céu. Quando você veio batizar-se, depois o seu nome foi inscrito no livro de batismo, e eu posso chamar aquilo do livro da vida. Escrever o teu nome no céu. Cuidado que você e eu podemos apagar esse nome do livro da vida, do livro do céu, com as nossas atitudes, se afastando de Deus, vivendo escravo de novo das paixões, das vontades, dos desejos. Depois de ter sido acolhido na fé em Cristo, recebido o batismo, viver não como um filho de Deus, viver como um pagão, e não deixar que a obra de Cristo, da sua ressurreição, da sua vida divina, atue em nós, vive em nós, para sermos estes missionários, estas testemunhas da vitória de Cristo na nossa vida. Espero que de verdade mantenhamos a fé, a esperança, para de verdade manter o nosso nome inscrito no céu, no rol dos escolhidos, no rol dos salvos, no rol daqueles que foram separados para entrar na vida de Deus, na comunhão com Deus. E espero que de verdade o Senhor nos ajude a viver assim na nossa vida. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, Deus de amor e bondade, Deus de misericórdia e compaixão, tu que nos tens escolhido, nos elegido, não por nossos méritos, não porque fizemos algo de bom, mas para que em nós se manifeste o teu amor, a tua misericórdia, a vitória da ressurreição do teu Filho na nossa vida, para que o mundo, vendo esta obra, em nós acredite em ti, acredite no teu Filho, acredite que tu te faz próximo de cada um de nós, para contemplarmos coisas grandes, maravilhosas, contemplarmos coisas que de outra forma não poderíamos contemplar, né? E desfrutar da tua intimidade e do teu amor. Ajuda-nos de verdade a acolher a palavra, a acolher a Jesus na nossa vida e viver combatendo o bom combate da fé, para um dia participar dessas coisas grandiosas que tem prometido a cada um de nós. Isto pedimos por teu Filho, ele que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.